fibra ótica. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central. Beleza. Supermercado e Avícola Central. Preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central. Melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão. Tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se averte venha logo, compre tudo é do botão. Supermercado e Avícola Central, preço baixo e qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, líder no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do balão, não tem nem comparação. Supermercado e Avícola Central, beleza! Olá, boa noite a você que sintoniza a CTV nessa noitinha maravilhosa aqui na cidade de Sumé. A gente agradece a você pela audiência, pela sua grande confiança nos trabalhos da programação da CTV. É um prazer enorme estar falando para você nesse exato momento. É bom lembrar que você pode assistir a programação da CTV acessando o nosso aplicativo. Lá na Play Store você pode colocar CTV PB, tudo junto, lá que vai aparecer, ou então separado mesmo, na Play Store vai aparecer o nosso aplicativo, você pode baixar no seu celular. Lembrando que é para aparelhos exclusivamente Android, tá certo? Você pode acessar o nosso site também, que tem uma aba lá de ao vivo. É só você clicar no playzinho lá que também você vai poder acompanhar a nossa programação 24 horas por dia. Facebook, Instagram, YouTube, todos vocês que acompanham a nossa programação agora ao vivo também, muito obrigado, a gente agradece demais pelo carinho da sua audiência, tá certo? Lembrando também que você pode acessar também a Gigo TV, ser um assinante da Gigo TV, e em breve também a CTV estará aí nos servidores da Cariri Web, TV local aqui da cidade de Sumé. Muito obrigado pelo carinho mesmo, tá certo? Lembrando que tem outras metodologias também de você acessar o site da CTV e também assistir a nossa programação. Uma dessas alternativas também é o site de olhosnatv.com.br. Você pode estar acessando a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente agora vai para as matérias de hoje. Olha só, imagens mostram a hora exata de atentado a filho de vice-prefeito e polícia prende os suspeitos na cidade de Monteiro. Vamos ver na reportagem. As imagens mostram quando um homem com arma em punho e usando máscara chega e procura pelo filho do vice-prefeito. Ele olha na porta e orienta algum comparsa e segue para o canto da parede. Visualiza a cena e volta em direção à rua. Na cena a seguir, vemos uma correria e no canto do vídeo, o suposto criminoso passa correndo também.
O relógio mostra a hora exata que tudo aconteceu. As imagens que se seguem mostram os criminosos deixando o local em um carro preto. Os criminosos manobram o carro e vão embora sem conseguir o objetivo que supostamente seria executar o filho do vice-prefeito. Já que chegaram ao local, perguntando e chamando pelo nome da vítima. Tudo isso aconteceu no dia 22 de fevereiro, por volta das 19h30. 3 homens chegaram na chácara de Celicileno Alves Bispo, vice-prefeito de Monteiro, onde perguntaram se o filho da vítima estava naquele local, pois queriam marcar uma partida de futevôlei. Ao se aproximar dos homens, estes iniciaram uma série de disparos de arma de fogo em direção à vítima e de familiares que lá estavam. Em desdobramento nesta terça-feira na cidade de Sertânia, policiais militares de Pernambuco conseguiram localizar o veículo e seus ocupantes, com base nas imagens e características repassadas pela Polícia da Paraíba, sendo comunicado imediatamente à Polícia Civil Paraibana, que deram voz de prisão aos suspeitos, sendo conduzidos à delegacia de Monteiro, onde foi lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante. Bom, a gente vai falar com o Lourielso, porque justamente aconteceu essa prisão aí desses suspeitos, não é isso? Eu gostaria de chamar o Lourielso para participar com a gente dessa conversa. Lourielso, pelo visto, pelo que a gente vem entendendo aí, esses criminosos estavam mais perto do que se imaginava, né? Inclusive se levanta uma suspeita aí de que provavelmente seja alguém próximo da família. Boa noite. Boa noite, Renato, e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Renato. A hipótese que a polícia está usando é de alguém que seja próximo à família, pois, como vimos na reportagem, sabia muitas informações sobre a casa, sabia de tudo que o jovem gostava, até estavam chamando ele para uma partida de futebol, e foi essa a principal desculpa para poder ter acesso ao jovem, não é isso, Renato? E eles estavam bem próximos ao município vizinho aqui, que a Polícia Militar do município vizinho, prontamente, junto com a Polícia Civil da Paraíba, conseguiram prender esses meliantes. Não é isso, Renato? E olha, Pode falar, continuar Renato. com a informação. Pode continuar. Houve um delayzinho aqui na nossa redação, mas nada demais. Pode continuar. Ok, Renato. Pelos fatos que vimos, realmente são pessoas bem próximas, pela forma como chegou na casa, olhando os ambientes da casa, pela filmagem a gente vê que ele mais ou menos que conhece aquele ambiente, não é? Como as pessoas estão, como ele sai para chegar mais comparsas. E a polícia, como sempre, agindo prontamente e atuante, consegue prender esses infratores da lei. Pois é. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouquinho. Deixa eu dar uma passadinha agora nas cidades do Cariri. Não é isso? Dá uma olhadinha como é que está o clima nesse exato momento. Agora eu percebi aqui no meu estúdio que a energia deu uma piscadinha um pouquinho. Vamos ver se tem raio aí pela região do Cariri. Deixa eu começar aqui pela cidade de Serra Branca, que ontem estava sem energia elétrica. Não é isso? Vamos ver se a corrente elétrica já foi restabelecida lá, mas pelo visto não tem sinal de chuvas, não é isso? Nesse exato momento lá na cidade de Serra Branca. É isso mesmo, está bem iluminada, diferente de ontem. Vamos lá para a cidade de Sumé. Vamos para cá, vamos para casa aqui para ver como é que está o clima aí fora. Pode deixar Sumé aí? Não, Sumé. Eu falei para cá porque Sumé é a nossa casa. Vamos entender aqui um pouquinho com o pessoal da produção. Então vamos lá. Sumé é cidade muito bem iluminada, bacana, mas também não estou vendo sinais de chuvas. Embora o clima esteja muito abafado, não é isso? E também é bom lembrar que, como a gente chama aqui no nosso dito popular, devido a tantas chuvas maravilhosas que caíram ontem, bacana demais, né? As chuvas, elas vieram no sentido oposto. Bota essa imagem novamente aí na tela, por favor, produção. Se a gente imaginar direitinho, as chuvas de ontem, elas vieram da parte de trás da cidade, ou seja, a gente chama de baixo, né? As chuvas não vieram de cima, como é de costume, essas chuvas aqui que vêm do Alto Sertão, geralmente. Essas chuvas de ontem, elas vieram de baixo, aqui da região de Campina Grande, por ali, entendeu? Ela não veio, como é de costume aqui da nossa região, receber as chuvas aí que vêm advindas lá do sertão do estado, geralmente vem do Piauí, não é isso?
diria a canção do meu amigo Luiz Gonzaga, que não era meu amigo exatamente, mas força do hábito. Vamos para Monteiro agora para ver como é que está o clima lá na cidade de Monteiro. Monteiro agora a gente passa exatamente também, está muito bonita, iluminada, mas também sem vestígios de chuva. E a gente tem muita coisa para render lá da cidade de Monteiro, além desse fato. Olha lá, deu um raio lá, tá bacana. Então tem sinais de chuvas lá na região de Monteiro. Então, pela primeira vez, os raios deram o ar da graça. Não sabemos se essa chuva está exatamente nesse momento. A gente está vendo aí que a imagem está muito nítida, né? Como a imagem está muito nítida, aí nos passa a refletir de que não tem sinal de chuva, pelo menos na cidade, né? Pode ser que tenha na zona rural, pode ser que tenha, porque a primeira coisa que faz é deixar as imagens ofuscas devido aos pingos de água, não é isso? Vamos voltar aqui para Sumé agora, porque o Denox ele iniciou a limpeza da parede do açude de Sumé. E essa limpeza, ela era uma pauta muito presente desde o mandato passado do prefeito da cidade de Sumé, Éden Duarte, que cobrava muito a limpeza desse açude. Vamos ver na reportagem. O Denox iniciou a limpeza e reforma da parede do açude de Sumé. As obras, que incluem a retirada do mato da parede, pintura do meio-fio e recuperação do sistema de drenagem do solo, para impedir que as águas da chuva fiquem em cima da parede e, por consequência, criem crateras. Segundo trabalhadores que estão na obra, a limpeza contratada nesta primeira etapa é apenas para um dos lados da parede, não incluindo o lado de dentro do açude. A limpeza do açude de Sumé é uma reclamação frequente do prefeito Éden Duarte, que desde seu primeiro mandato postava informações sobre suas constantes solicitações ao Denox para que pudessem realizar essa manutenção na represa hídrica do município. O açude de Sumé encontra-se com apenas 23% de sua capacidade, porque teve sua válvula de retenção aberta por ordem da ANA para beneficiar produtores de lotes do município. Em uma reunião da Camis, foi discutido o fechamento das comportas e repercutiram o fato do rio não estar totalmente limpo, no que resultou na retenção das águas no percurso do rio. A CTV exibiu reportagem que mostrava como o rio estava obstruído pelo caminho até o seu destino final. Ou seja, não foi feito, de certa forma, uma limpeza do rio de canto a canto. Na reunião, foi votado por unanimidade o fechamento imediato das comportas, e assim foi feito. Interessante essa parte, porque as chuvas deram um sinal de vinda e choveu bacana aqui na nossa região, né? Ou seja, a gente tem uma lista aqui, eu gostaria até de trazer essa lista para vocês, de alguns municípios, né, que choveram bacana ontem. A exemplo de Serra Branca, que choveu aí 78, né, isso, milímetros. Deixa eu ver outra cidade aqui bacana, Sumé choveu 44, não é isso? Só que Sumé, ele tem dois pontos de coleta, né? Tem um aqui de Sumé normal e tem um lá na UFCG, não é isso? Então, essas cidades aí choveram, aliás, esses medidores aí mediram diferente, não é isso? Mediram, um mediu 33,5, o da universidade, e outro mediu 44, certo? Deixa eu ver Monteiro aqui, ver se eu acho rapidinho aqui na minha pauta. Tá muito embaixo, acho que não vai dar. Tem Isabelê aqui, tá muito baixo, pode ser que a gente perca muito tempo. Deixa eu botar, enquanto eu procuro aqui, a cidade de Monteiro, como a gente tem muito chuva para lá também, deixa eu botar aqui Hernandes Queiroz, dá o boa noite a Hernandes, para falar um pouquinho da importância desses níveis de chuvas aqui na nossa região. Hernandes, eu acho que eu estou te ouvindo um retorno um pouco alto aí. Se você tirar o fone, acho que fica bacana. Se tirar o fone, acho que fica bacana aí. Deixa eu te perguntar, Hernandes. Deixa eu te perguntar, Hernandes. É interessante essas chuvas porque renova a esperança do agricultor. Sem retorno. Vamos tentar novamente. Vamos aguardar Hernandes tentar reconectar. Enquanto Hernandes se reconecta, deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho aqui. A cidade de Monteiro, rapidinho para passar para você aqui. E também houve chuvas bacanas, né? A gente vai ver direitinho aqui. L'Oréal está ali na outra sala da redação. Se encontrar melhor, pode ser que
ele tem uma prática melhor aqui com a tecnologia do que eu. Mas aqui não tem, eu vi aqui no site da ESA que não tem a cidade de Monteiro. Deixa eu pular aqui para a pauta para a gente ver uma outra informação interessante de importância. Já já a gente volta a falar dessa questão da chuva, não é isso? Porque é de extrema importância para a gente sertanejo, para nós aqui da Caririzeiros, é importante salientar isso. Ó, a Assembleia Legislativa, ela realizou a primeira reunião e homenageou o deputado João Henrique, o ex-deputado João Henrique. Vamos ver na reportagem. A Comissão de Orçamento, Fiscalização Tributária e Transparência da Assembleia Legislativa da Paraíba realizou a primeira reunião da legislatura nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro, e aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Júnior Araújo, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. De acordo com a proposta, não haverá recolhimento ou apreensão do veículo pela identificação do não pagamento do imposto, exceto se existir outra hipótese de recolhimento ou retenção prevista na lei federal ou lei estadual vigente. Pois é interessante, né? Ex-deputado aí, João Henrique, saudoso deputado aqui do estado da Paraíba, que infelizmente aí foi mais uma vítima do coronavírus. Deixa eu chamar duas, para a gente voltar àquele assunto lá da chuva, ver se Hernandes agora já restabeleceu. Eu também convido, né, meu queridíssimo, estimado professor Marcos Moura para falar também com a gente sobre a questão das chuvas aqui na região do Cariri paraibano, que de certa forma renova aí as esperanças do povo caririzeiro, não é isso? Hernandes, você está aí em Recife. Seu Marcos, o senhor também está aí na região do Pernambuco, mas aqui já estava abafado, viu? E vocês, os dois, como bons caririzeiros, conhecem bem essa realidade. Qual é a importância, na convicção de vocês dois, da chegada do período chuvoso aqui na região do Cariri para o homem do campo? Deixa eu começar por Hernandes Queiroz, para testar seu áudio. Hernandes, boa noite. Boa noite, Renato. Consegue me ouvir agora? Primeira, meu querido. Continue com a informação. Renato, eu estava acompanhando aí a matéria, né, sobre essa questão das chuvas na região do Cariri, e também você trazia também algumas informações sobre a limpeza do açude de Sumé, né? E aí a gente entende isso como algo muito importante, essa limpeza dos reservatórios de água da região. Isso é algo que é extremamente importante, porque nós temos diversos reservatórios de água, a gente citou aí o exemplo do açude de Sumé, mas é justamente essa limpeza desses reservatórios que eles são, que é extremamente importante em função de você acumular, são espaços que vão acumular água para ser utilizada no decorrer do ano, né? Então, essas primeiras limpezas, né, ou a limpeza para receber essas primeiras chuvas, acabam sendo muito importante para a região, porque durante esse período, né, esses reservatórios geralmente eles vão acumulando diversas sujeiras ao longo do ano. E preparar esses reservatórios para o acúmulo dessas águas é fundamental, né? A gente tem destacado isso com muita frequência, a importância das águas da região do Cariri. Mas, para além disso, Renato, Marcos, a gente cita com muita importância, né, essa chegada das chuvas, né, desde a semana passada que a gente vem noticiando essa questão do período chuvoso na região do Cariri, em diversas cidades aí do Cariri, que isso cria uma perspectiva muito importante para o trabalhador do campo, né, que é justamente aquele período de preparo para o plantio e com a expectativa justamente de conseguir fazer boas colheitas, né, como é tradicionalmente esperado na região do Cariri, né, a plantação nesse período agora entre os meses de fevereiro, março, abril, né, para que se faça a colheita mais ou menos no período junino. Essa é a tradição, essa é a expectativa que se cria em todo esse período chuvoso na região. E, para além disso, se espera muito que os reservatórios da região consigam encher nesse período, que aí dá uma segurança maior para toda a população durante todo o ano e que não sofra com a escassez de água como é tão comum na região do Cariri, Renato. É complicado, Hernandes. Você vai vir até o meio do ano, você está por aqui para comer uma pamonha, uma canjica, ou você vai esperar a vacina aí na capital?
A gente espera que todo esse caos, né, trazido pela pandemia que a gente viu, né, comece pelo menos, né, a amenizar os impactos, né, que mexe com todo mundo, né? Mas o Cariri, né, algo assim, para quem tem essas raízes plantadas no Cariri, né, a gente sempre vai ter o pé aí, né? Querendo voltar sempre, estar participando dessas atividades, especialmente no período junino, né? Uma festa tão marcante para todos nós da região e do Nordeste, mas especialmente o fato das festas juninas serem tão marcantes no interior, né? Diferente em relação às grandes cidades, porque há um aconchego muito maior, uma participação muito maior, e há uma característica tão nossa, né, da região, né, que dificilmente a gente consegue, né, passar sem lembrar, pelo menos, desse momento, ou querer estar participando dessas festividades. Pois é. Vamos falar com o seu Marcos Moura, também está no Pernambuco, rapaz. O caririzeiro está com a imigração danada para o Pernambuco. Seu Marcos, boa noite, me ouve bem? Eu acredito, seu Marcos, que eu não estou conseguindo lhe ouvir. Acho que o senhor deve estar me ouvindo, mas eu não estou lhe ouvindo. Tenta ou ligar o microfone aí num próprio aplicativo, ou tenta sair da sala e voltar novamente, certo? Para a gente continuar aqui. Fecha o ângulo aqui, produção, para a gente chamar outra pauta, porque já a gente volta a falar com o seu Marcos, também porque tem muito assunto bacana. A gente pode tocar um pouquinho ainda, voltar a falar sobre a questão dessas chuvas aqui na região do Cariri. Bem, 19 horas 25 minutos, a gente já agradece a você que está com a gente aí nas redes sociais, acompanhando a programação da CTV também, você que está com a gente. Depois a produção passa um balanço aí de quem está com a gente, para a gente dar um feedback positivo aqui a quem estiver acompanhando a programação da CTV, tá certo? Deixa eu chamar uma informação interessante aqui, porque o estado da Paraíba, ele vai abrir mais de 90 leitos para pacientes com Covid-19, isso até o dia 19 de março, na reportagem. Quando estiver pronto aí, produção, pode chamar aqui que eu tô te ouvindo num ponto, certo? Se tiver uma mais fácil aí também, a gente pode chamar essa reportagem aí que tiver mais fácil aí. Ok? Então vamos para essa daqui, ó. O governo ele deve publicar novo decreto com retorno das aulas do fundamental e para jovens no estado de forma presencial e virtual. Em um novo decreto que será publicado ainda nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro, pelo governo do estado, as aulas do ensino infantil e anos iniciais do fundamental, estudantes com até 9 anos de idade, estão permitidas na Paraíba. No entanto, a orientação é que as escolas ofereçam aos pais a possibilidade de escolher também o ensino remoto, enquanto as instituições que oferecem os ensinos dos anos finais do fundamental, médio e superior devem acontecer por meio da mobilidade remota ou virtual. O decreto começa a valer para os municípios com bandeira laranja e vermelha, no período de 24 de fevereiro e 10 de março de 2021. Vamos lá? Agora sim, né? O estado da Paraíba ele vai reabrir mais de 90 leitos para pacientes de Covid. A gente sentiu um relaxamento, né? O que eu vejo é o seguinte, eu gostaria de botar Hernandes nessa conversa para a gente falar o seguinte. Hernandes, a gente vê decretos e mais decretos, agora eu sou totalmente, assim, em parte, totalmente a favor de algumas coisas, mas também eu sou contra outras coisas. A gente via que na época da eleição, os casos de Covid-19 começaram a disparar, mas também não se ouvia falar em lockdown, em toque de recolher, nada disso era visto. Na Itália, a gente via, eu entrevistei aqui outra oportunidade um italiano, e ele me falava justamente isso, que o que diferenciou lá na Itália foi o lockdown que foi feito cedo. Né? Isso, mas aqui na Paraíba, chegando a eleição, aqui no Brasil, chegando a eleição, não se tinha informações sobre isso, ninguém pensava nem em lockdown, nem em fechar tudo, o toque de recolher. A gente está vendo aqui a cidade da Prata, que vai entrar aí em toque de recolher a partir das 22 horas.
Isso com um estudo que eu acredito que, segundo o prefeito de lá, Genivaldo Tembório, esses casos de Covid-19, principalmente as mortes, são tudo gente de fora, não é da cidade. Então, até onde se deve aprofundar um estudo para se fazer uma coisa bem feita e não prejudicar a população. Vamos trazer aqui o termo local, na cidade da Prata, por exemplo. Teve aí um grande registro de mortes, mas tudo gente de fora, de outros municípios. Não é isso? Não, nada para que se justifique colocar a cidade inteira aí em toque de recolher. Até onde uma atitude impensada ou um estudo mal feito pode prejudicar a população. E o pior que sempre vai prevalecer é a palavra do governo, né? Renato, a gente vive um momento muito delicado, né? Eu acho que a gente pode estar classificando agora, né, como terceira onda, né, da Covid, né, do coronavírus, né? Mas eu penso, Renato, eu acho que você traz você pontua algumas questões que para mim é importante para a gente refletir sobre isso, porque eu sinto que em determinados momentos, né, desde que se iniciou esse processo aqui, na verdade, desde que a gente vem passando por esse processo tão delicado do coronavírus, da pandemia aqui no Brasil, a questão política, a questão das pessoas, da sociedade de forma geral, né, é uma decisão em termos de organização e de cumprimento de metas que deve ser cumprido por todo mundo, né? Então, a gente teve aqui, por exemplo, período eleitoral, né? A gente viu que houve um descumprimento absurdo, especialmente pelos candidatos naquele momento. Isso a gente não fala só a questão local, mas a gente fala praticamente em todas as cidades do Brasil, né? Houve muitos atos de irresponsabilidade por candidatos a vereadores, candidatos a prefeito, né? E quando eu sempre trago isso, Renato, né, para a gente pensar de forma muito reflexiva, à medida que um gestor ou um candidato a ser gestor público não cumpre determinados critérios que são estabelecidos por eles próprios, isso compromete muito, né, as pessoas participarem ou não, né, porque é algo que se diz, né, se o gestor público, ele que deveria dar o exemplo, não faz isso, o que é que vai cobrar isso da sociedade? É o primeiro ato que se tem em relação a essa questão, né? Agora, a questão que a gente vive hoje é muito delicada, porque está mexendo com todo mundo, né? A gente vem aí se arrastando praticamente há um ano nessa situação, né? Às vezes a gente conseguiu avançar em determinado momento, depois tivemos que recuar, depois avançamos e recuamos de novo. E hoje eu tenho acompanhado, essa semana, praticamente em todo o Brasil, se fala muito em diversas normas que serão estabelecidas para a população seguir. Por quê? Porque os casos estão aumentando praticamente em todos os estados do Brasil, né? Os decretos estão sendo feitos. Então, é algo preocupante nesse sentido. Você citava, por exemplo, o caso da Prata aí, porque os casos que tiveram lá foram mais pessoas que vieram de fora. Mas o problema é quando vem outras pessoas de outras localidades para as cidades, é o risco muito grande de infectar pessoas que moram na cidade, né? Então, a partir do momento que há contato entre quem veio de fora com a população local, então vai haver sempre o risco de contágio, né? E por isso eu penso que há uma necessidade de se ter cuidados com essa população. Por quê? Cidades com população muito pequena, com dificuldade em termos de atendimento médico, então a possibilidade, né, de haver um processo de infecção muito rápido é muito grande, né? Primeiro porque a maioria dessas pequenas cidades, elas não têm uma estrutura para atender as pessoas. A tendência é que os casos mais graves sejam direcionados a cidades maiores, onde tem uma estrutura que possa atender, né? Então, isso mexe muito. Por exemplo, quando a gente olha para as regiões, para as cidades do Cariri paraibano, talvez nenhuma cidade do Cariri paraibano, ela tenha uma estrutura que possa atender casos graves do coronavírus. Então, a tendência é transportar essas pessoas para as cidades maiores, né? Eles fizeram um caos muito grande na região, né?
Renato? Ô Hernandes, deixa eu só formular aqui, acho que você não compreendeu bem o meu argumento. Quando eu falei que as vítimas lá, que teria até falecido na Prata, seria de fora, é que de fato elas são de fora mesmo, elas não residem na Prata, elas morreram em outros municípios, né? Só que por ser da Prata, aí foi contabilizado como se eles tivessem falecido na Prata. Você entendeu a informação? Agora não é... São pessoas que são de origem da Prata, mas estavam residindo em outras cidades, é isso? Exatamente. Entendi. Não, porque talvez, Renato, eles computam nesse sentido, eu não sei qual é o critério exatamente adotado para uma situação desse tipo, mas provavelmente essas pessoas, né, talvez elas votem na cidade, elas tenham residência na cidade, algum imóvel, né, na cidade, e talvez aí, pelo fato de terem origem na Prata, né, talvez esse seja um critério que seja adotado. Eu não sei exatamente, né, qual é o critério adotado para classificar se a pessoa é daquela cidade ou não, né, mas provavelmente, né, a adoção é algum critério para essa classificação e que coloca essas pessoas como sendo de uma determinada cidade. A gente agora vai para um pequeno intervalo e já a gente volta com mais informações aqui no Jornal da CTV. Até daqui a pouco. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central, beleza? Supermercado e Avícola Central, preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão, tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se averte venha logo, compre tudo é do botão. Supermercado e Avícola Central, preço baixo e qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, ligue no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do patrão, não tem nem comparação. Supermercado e Avícola Central, beleza? Estamos de volta com o seu Jornal da CTV. É bom lembrar sempre os canais que você pode acessar a gente, pode assistir a gente tanto pela Gigo TV, tanto pelo aplicativo, tanto pelo site, redes sociais, seguir sempre as novidades que estamos lançando. Bem, decretos em cima de decretos, obediências à partes. Quem vai explicar um pouquinho essa história para a gente é L'Oréal. L'Oréal, tem prefeitura que não vai seguir
o decreto do governo do estado da Paraíba e tem prefeitura que vai seguir fielmente. Conta essa história direito pra gente. É isso mesmo, Renato. Como sempre, esses impasses que vem acontecendo, né? Renato, rapidamente, só um parênteses aqui na cidade de Monteiro, você me pediu, choveu cerca de 12,6 milímetros, segundo a Embrapa, naquela região de Monteiro. E mesmo, Renato, aqui na Paraíba a gente está encontrando convergência do Estado. As cidades que já se proporam a aceitar o decreto publicado pelo Estado, é exemplo da cidade de Monteiro, a Ana Lorena, que esteve em conjunto com a saúde, decidiu adotar algumas no Conselho Estadual publicado na última mês de Monteiro, na bandeira amarela, a gestora optou por acolher as medidas pelo governo do estado. Pois ela teme, o município aqui do Cariri, lote os leitos disponíveis pela UTI. O que ela teme é que o Hospital Santa Filomena de Monteiro, que é tido como hospital regional e atende cerca de 16 municípios da Paraíba, ela teme que haja uma superlotação nos hospitais da cidade, que os comecem a subir de forma descontrolada, igual já vi em várias cidades da Paraíba. A exemplo da Grande João Pessoa, a exemplo do Sertão Paraibano, que cada vez a gente vê números mais preocupantes. E enquanto a prefeita Ana Lorena decide adotar essas medidas de segurança do governo do estado, lá da cidade de Monteiro, que as aulas particulares tinham voltado de formas presenciais, de formas híbridas, e a partir de hoje as aulas das escolas particulares voltam a ser só virtual novamente. Em contrapartida, o prefeito de Campinas, Bruno Cunha Lima, afirmou que Campina Grande não é obrigada a pelos erros dos outros, né? Como vem acontecendo de João Pessoa, esses grandes números, ele afirma que Campina Grande fez sua lição, acertando no combate ao coronavírus, pois a cidade é referência e cada vez os números em Campinas vêm aumentando e Campina Grande já recebe doentes de outras cidades para atender em seus hospitais. Abre aspas, as seguintes palavras: embora tenhamos entre 42% e 43% de leitos de UTIs, estamos preparados para aumentar tanto os leitos de UTIs como de enfermaria no Dom Pedro I. Pedro Cunha de Campina vem se mostrando, digamos assim, competente com combate, mostrando que está disposto a investir no novo coronavírus. Ele cumpre a agenda em Brasília hoje, recurso para a cidade de Campina Grande. Mas ele afirmou que ele mesmo, a Secretaria de Saúde de Campina, vai estudar maneiras de não prejudicar Campina Grande com o publicado de possíveis lockdowns que possa chegar nos municípios. É uma questão que se deve pontuar, essa questão de relacionamento dos governos. O governo do estado vem na necessidade de impondo esses decretos em cima de decretos e de Campina disse que vai criar seu próprio decreto para a cidade. A cidade de Campina também se encontra em bandeira amarela. A gente está vendo esses conflitos entre gestores, né? Porque Monteiro, bandeira amarela, já vai assumir as normas do estado. Campina também, que está na mesma situação, menos casos, uma situação mais controlada, disse que vai criar seu próprio decreto. Eu gostaria até de conversar com o Hernandes e o nosso amigo Marcos Moura também, se estiver conseguindo nos ouvir, sobre essa questão, essa relação entre as cidades, aceitar ou não aceitar, criar seus próprios decretos. Como é que vamos sair dessa situação? Se a realidade de todos é uma só, mas cada um está tentando dar seu jeito, como é essa questão de diálogo?
Sim. Muito bem, Hernandes, eu acho que é com você aí, acho que ele autorizou aí. Hernandes Queiroz, tá nos ouvindo aí? Você ouviu bem, Renato. Então, estava acompanhando também a fala do Lorielso, né? Lorielso, você traz uma questão que eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Que é essa perspectiva do diálogo entre os poderes estadual e os poderes dos municípios, né? Os prefeitos, entre o governo do estado e o município. Se não houver, na minha leitura, se não houver um entendimento entre essas duas instâncias, há uma fragilidade muito grande no sentido de tentar, né, combater o coronavírus. Por quê? Tem um decreto estadual e a gente percebe que, de acordo com as cidades, também elas estão em bandeiras, algumas cidades estão em bandeiras diferentes, né? Ou seja, níveis mais graves e menos graves em relação ao Covid-19, né? Mas eu penso que nesses casos, Lorielso, Renato, se não houver, né, um entendimento entre a instância estadual e os municípios, vai ser muito complicado a gente chegar, né, a um processo de combate com mais eficiência do coronavírus, né? Eu penso que nesse momento que tem que ser deixado de lado são as diferenças políticas, né? Fazer com que prevaleça nesse momento o interesse social, o interesse de fazer com que a sociedade supere essa condição caótica que a gente passa no momento o mais rápido possível. E na minha leitura, se não houver entendimento entre os poderes políticos, e aí há uma dificuldade muito grande da gente avançar no sentido de combater o coronavírus, porque isso é muito mais difícil. E eu vou além dessa questão. Eu penso que são três instâncias que precisam trabalhar constantemente em regime de colaboração: governo federal, governo estadual e os municípios. Se isso não for trabalhado de forma conjunta, né, buscando o entendimento entre esses três poderes, com um único objetivo, que seria combater o coronavírus, a gente vai estar sempre nesse impasse, colocando o interesse político acima do interesse e do bem-estar da sociedade. Então, se a gente não conseguir avançar nesse sentido, eu sinto que vai haver muita dificuldade, né, no sentido de combater, né? O discurso ele precisa ser homogêneo nesse sentido, né? As diferenças políticas deixadas de lado em prol do interesse da sociedade e do bem-estar de toda a população, quando a gente fala da população paraibana, mas isso serve para outros estados brasileiros. Renato, Lorielso. Isso dá pano para dar em manga, hein? Vamos para uma reportagem, porque delegacias de Polícia Civil da Paraíba, elas funcionam em situações precárias. Isso segundo o laudo da Aspol da Paraíba. Relatório elaborado pela Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba, a Aspol-PB, aponta que delegacias de ao menos 14 cidades do interior paraibano funcionam com estruturas precárias. As vistorias foram realizadas nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, em unidades localizadas do litoral ao sertão do estado, onde encontraram várias irregularidades. As cidades visitadas pela Aspol-PB no Cariri foram Caraúbas, Gurjão, Juazeirinho e Monteiro. Após a fiscalização, a entidade encaminhou um ofício à Delegacia Geral e ao Secretário de Segurança do Estado e criou um banco de imagens que será encaminhado ao Ministério Público do Trabalho para buscar reparo deste dano moral e coletivo, além da responsabilização pela omissão. Em nota, a Polícia Civil da Paraíba informou que está concluindo um plano de reforma e restauração da delegacia, com problemas em instalações físicas. De acordo com o comunicado, para alguns locais, é prevista a locação de novos imóveis para transferências das unidades policiais. Bem, eu gostaria de pedir para a Lorielso buscar aí, nas suas fontes, o número de casos de coronavírus, de óbitos lá na cidade de Prata, para ele trazer para a gente novamente voltar a levantar essa questão aí de forma com propriedade detalhada, né?
Olha só, o governo ele deve publicar novo decreto com retorno das aulas do fundamental para jovens do estado de forma presencial e virtual na Paraíba. Em um novo decreto que será publicado ainda nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro, pelo governo do estado, as aulas do ensino infantil e anos iniciais do fundamental, estudantes com até 9 anos de idade, estão permitidas na Paraíba. No entanto, a orientação é que as escolas ofereçam aos pais a possibilidade de escolher também o ensino remoto, enquanto as instituições que oferecem os ensinos dos anos finais do fundamental, médio e superior devem acontecer por meio da mobilidade remota ou virtual. O decreto começa a valer para os municípios com bandeira laranja e vermelha, no período de 24 de fevereiro e 10 de março de 2021. Muito bem. Vamos voltar para trazer mais uma informação aqui para você, porque a casa daquele casal que foi morto lá por coronavírus, a diferença de 20 minutos de um para outro, a residência deles lá em Cajazeiras foi invadida, né, e roubada. Vamos ver na reportagem. A casa e a oficina de equipamentos automotivos do casal que morreu por Covid-19 no intervalo de 20 minutos entre um e outro foram invadidas e tiveram objetos furtados na manhã desta quarta-feira em Cajazeiras, no sertão paraibano. Da casa, alguns aparelhos de TV foram levados. Já da oficina, foram furtados todos os objetos já instalados em paredões de som. As câmeras do sistema de segurança que faziam o monitoramento da residência também foram levadas. A delegada Cristina Pires, que investiga o caso, acredita que quem cometeu o crime possui conhecimento técnico sobre os equipamentos e que a ação foi planejada. A delegada pede que outros profissionais do mesmo segmento que atuam na região não comprem produtos semelhantes aos que foram furtados da oficina do casal. Até às 13 horas e 30 minutos desta quarta-feira, nenhum suspeito havia sido detido. A polícia segue com as investigações. Olha só, parte da PB 214, a pista aqui que liga o município de Sumé ao Congo, ela cedeu devido às chuvas, um caminhão parou no acostamento e a pista cedeu, paralisando o trânsito. Vamos ver na reportagem. A PB 214, que liga a cidade de Sumé ao município do Congo, ficou interditada na manhã desta quarta-feira, após um caminhão carregado de madeira ter estacionado no acostamento da pista e o acostamento começar a ceder. Por pouco não virou. A PB ficou interditada por algumas horas, até a retirada do caminhão. Veículos que trafegavam pelo local formaram filas. Muito bem, vamos atualizar as informações aqui da nossa região do Cariri, chamando o Lorielson para ver o que está acontecendo nessa noite. Enquanto a gente abre aqui a câmera para Lorielson, vamos voltar lá para Monteiro, produção, para ver se a gente vê se está chovendo lá, se já tem embaixo nas câmeras. Lembrando sempre que essas câmeras são imagens lá da Cariri Web, lá na cidade de Monteiro. Está atualizando aí, vamos aguardar aí para ver se a gente consegue ver imagens reais, exatamente, pronto, aí agora, exatamente, não tem, pode existir aí um fluxo de chuva, mas aí não está dando para aparecer muito, aí está aquela coisa mais discreta, né? As chuvas estão distantes. Vamos voltar para Lorielson. Lorielson, o que é que tem de novidade aqui no Cariri paraibano agora no final dessa noite? Olha só, Renato, como você me pediu, eu trago os dados atualizados do Boletim da Prata, que é uma das cidades que está preocupando com os casos de Covid no município. Só nas últimas 24 horas foram registrados 10 casos da doença. Confirmados em tratamentos, tem 78 pessoas. Internados, suspeito 201. Confirmado, 1.022. E 32 mortes. Os leitos de enfermaria da Prata seguem com 8. E os leitos de UTI também com 8 e está 100% ocupado. Os de enfermaria está apenas 12% ocupado.
E também trago aqui, Renato, dados do vacinômetro da cidade da Prata, né? O total de vacinados com a primeira dose até o momento é de 560 pessoas, sendo dos profissionais da saúde, 391 profissionais da saúde já receberam a primeira dose e 83 receberam a primeira e a segunda dose. Os idosos com mais de 60 anos foram 29 que receberam a primeira dose e 29 que receberam a segunda dose. Idosos acima dos 80 anos, os que receberam a primeira dose foram 16, desculpa, só retificando a informação, os idosos acima de 89 anos. Com 89 anos foram vacinados 16, com 88, 13 e com 87, 6 idosos. As doses enviadas para o município foram de... Cortou o áudio aí de Lorielso, né? Nesse exato momento é divulgado o boletim oficial da cidade de Monteiro, do coronavírus, né? E a gente vê aqui que a cidade encontra-se aí com casos confirmados, né? Isso 2.474 e recuperados 1.969. Deixa eu só ver aqui o número de mortos. Eu gostaria até, depois de repetir, eu não consegui entender direito, Lorielso, o número de óbitos da cidade da Prata, para a gente entender direitinho aqui também, certo? Deixa eu me ver aqui uma outra informação que chega para a gente aqui, porque é muito importante, que eu gostaria até de chamar Hernandes para comentar com a gente, porque a Anvisa, ela concedeu o registro definitivo para a vacina da Pfizer. Né? Ela é a primeira definitiva aqui no nosso país. A gente tem essa reportagem, produção? Se tiver, a gente roda a produção, depois a gente volta com os comentários de Hernandes. Não tem a reportagem? Então vamos lá, vamos para os comentários. Hernandes, é interessante porque é a primeira a nível definitivo, né? Qual é a importância para isso, uma vez também que é a vacina que o governo não comprou? Pois é, Renato, são alguns impasses que a gente tem passado, né, durante todo esse processo, né? Então, veja só, eu considero importante essa aprovação da Anvisa em função justamente, né, essas vacinas, elas já passaram por todas aquelas fases, né, exigidas para o uso, né, no combate ao coronavírus, né? E havia um impasse muito grande aqui em relação a essa discussão no Brasil, nessa aprovação definitiva, ou até mesmo que se entre cogitação, por exemplo, de que vacinas que já teriam passado por todo o processo de avaliação, de testagem em outros países, não seria necessário passar pela aprovação da Anvisa, por quê? Porque já teria todas as fases comprovadas, né? Mas o fato, Renato, eu considero importante, porque eu acho que quebra um pouco de algumas burocracias que eu acho desnecessárias para esse momento que a gente vive, né? Então, a gente entende também, por exemplo, que esses órgãos internacionais de outros países, eles têm uma responsabilidade muito grande no sentido da testagem de todas as vacinas, né, para ser utilizadas em seres humanos, né? Então, quando a Anvisa, né, reconhece isso, né, e, né, faz essa aprovação definitiva, eu considero que é um ganho importante para a nossa realidade. Agora, o passo também importante é o diálogo do governo para adquirir essas vacinas, né? Nós precisamos justamente da aquisição dessas vacinas para que a gente possa avançar o mais rápido possível no processo de vacinação da população, né? Nós sentimos aí que é um processo muito lento que vem acontecendo no Brasil em relação à aquisição das vacinas para a população brasileira, né? Então, a gente chega a 2 milhões de doses, né? Mas o que seria 2 milhões de doses para um país que tem 210 milhões de pessoas? Então, se eu não me engano, talvez a gente tenha vacinado hoje pouco mais de 2% da população brasileira.
Então, é muito pouco em relação à quantidade populacional do Brasil, né? Então, nós precisamos justamente avançar muito nesse sentido, né? É exatamente isso, Hernandes. No momento em que eu confirmo que o município de Sumé hoje registrou 12 novos casos de coronavírus. A cidade está numa situação muito confortável, isso graças ao excelente trabalho que as autoridades sanitárias... Renato, só uma pergunta, uma curiosidade aí, né? Acho que é a título de informação, que inclusive me perguntou sobre isso hoje. Qual a quantidade de casos total, né? Qual o quantitativo de casos da cidade de Sumé hoje do coronavírus? Você tem esse dado? Casos confirmados, a gente tem 1.734 no total. E quantitativo de óbitos? Os óbitos chegaram a 15 óbitos. Ok. Casos ativos na cidade de Sumé só tem apenas 30 casos, o que é louvável. Para a situação que a gente chegou aí, mais de 100 casos ativos, né? Isso aí a gente tem essa recuperação, esse dado de certa forma é muito importante para a gente. Bom, eu dou uma passadinha rapidinho em Lorielso, porque a gente vai encerrar o jornal, não é isso? A gente gostaria também, antes de tudo, de pedir desculpa aos telespectadores que a gente anunciou o Marcos Moura logo cedo aqui no nosso jornal. Só que a gente teve um problema com o áudio dele e a gente não conseguiu restabelecer o sinal. Né? Isso provavelmente alguma falha técnica ou problema de conexão na internet, a gente não conseguiu esse áudio. Mas amanhã a gente vai tentar dar um suporte melhor ao Marcos Moura para que a gente possa estar participando aqui do Jornal da CTV. Desde já eu agradeço mesmo de coração pela disponibilidade do jornalista Marcos Moura de participar aqui com a gente. E em breve um programa, viu, seu Hernandes? Já está tudo preparado, já está tudo arquitetado. A gente vai ter um programa matinal aqui, bacana para você que sempre acompanha nossas reportagens, para você que sempre dá o feedback na CTV, que curte as nossas páginas, que assiste a CTV aonde quer que você esteja. Beleza? Então aguarde que tem muita novidade. Tá certo? E acompanhe a programação da CTV, porque a programação da CTV está 24 horas no ar. Inclusive, daqui a pouco tem a novela Mandacaru no ar, tá certo? Um grande clássico aí de 1997, aqui na tela da CTV. L'Oreal, se eu volto com você, tem mais alguma informação aí pra gente, meu querido? Olha só, Renato, trazendo uma última informação aqui também da Covid-19. O proprietário do sistema de Paraíba de Comunicações, Eduardo Carlos, é entubado na UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Informações dão conta do agravamento do quadro de saúde do empresário Eduardo Carlos, que o mesmo é proprietário do sistema de Paraíba de Comunicações, internado desde a última sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês. O empresário teve complicações e precisou ser entubado e transferido para a unidade intensiva de UTI, onde permanece desde a última segunda-feira. Como vemos, cada vez mais casos aparecendo, né, Renato? Pois é, rapaz, a gente até que tenta não falar de Covid-19, mas não tem como, né? Danados, volta e meia se agracia e aí pega uma autoridade, pega um político, pega uma pessoa de influência. Não é isso? Eu acho que a solução é a gente se cuidar mesmo. Bom, é final do seu Jornal da CTV. Eu gostaria de agradecer a você pela audiência e começar pelas considerações finais. Hernandes Queiroz, obrigado por hoje, meu querido. Amanhã a gente está de volta na batalha, na labuta aqui, informando as pessoas com essa missão difícil que é informar, né? Inclusive, Hernandes, antes de você se despedir, eu gostaria de reportar tanto a você como aos nossos telespectadores que assistem agora, que a gente tem recebido no nosso WhatsApp muito feedback positivo do nosso jornalismo, né? Então as pessoas estão parabenizando a gente, inclusive você é um deles aí que entrou na pauta dos agradecimentos. Boa noite para você, meu querido. Obrigado, viu? Muito obrigado, Renato. Parabéns pelo trabalho, parabéns ao L'Oreal, né? E é importante a gente estar trazendo essas informações sobre a região Cariri Paraibana de uma maneira muito mais ampla, né? A internet tem possibilitado justamente esse diálogo mais amplo,
com pessoas que estão fora da região do Cariri paraibano, que se encontram em outros estados. Então, nós temos conseguido manter esse contato, né, através do canal CTV, e a tendência é que a gente possa estar ampliando cada vez mais esse diálogo com outras pessoas, né? Eu parabenizo a você, Renato, por essa iniciativa tão louvável da região do Cariri, ao Loriels, que faz parte do time, que está conosco aí, e que a gente está se esforçando cada vez mais para que possa levar o máximo de informação possível para todas as pessoas que gostam, que querem se informar sobre a região do Cariri paraibano, mas não apenas da região do Cariri paraibano, mas de outras localidades e outros estados. Lembrando que nós temos pessoas da região em diversos estados do Brasil e que nos acompanham frequentemente, né? Isso nos deixa muito alegre em relação ao diálogo que a gente consegue estabelecer com essas pessoas. Exatamente isso. Loriels, obrigado por hoje. Muito obrigado, Renato, a Hernandes, por mais essa edição da CTV, sempre com informações e diálogos riquíssimos. Uma boa noite a todos que nos acompanharam até agora. Fiquem todos com Deus. Sobe a música porque o jornal está terminando. Obrigado a você que ficou com a gente. O Jornal da CTV volta amanhã às 19 horas. Robson